que ela é lá em José. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Então, eu sou Sonilde, né, esposa do André, mãe do Júlio, tem 15 anos, o Davi tem 9, vai fazer 10 anos aqui, dia 1º de outubro. E olha, eu sou professora na Missão Juvep, no seminário, sou coordenadora do curso transcultural lá, e eu e minha família temos servido ao Senhor naquele lugar. Já andamos por muitos lugares, o Senhor já nos levou para fora do Brasil, sempre trabalhando com esse treinamento de missionários. E nessa noite, eu gostaria com vocês que a gente pudesse falar um pouquinho sobre chamado e vocação. Então, o tema que vocês passaram, né, a igreja passou, Mateus 9, 35 a 38, e o versículo 37 foi o versículo que foi passado para que eu pudesse falar com vocês, que a seara é grande, mas os trabalhadores são o quê? Poucos. Mais uma vez, a seara é, mas os trabalhadores são poucos. Queridos, a seara é grande. E para começar a falar sobre vocação e chamado, me permitam ler um trechinho do livreto Vocacionados de Ronaldo Lidório. Ele fala assim: a vocação de Deus é pessoal, intransferível, incontestável e comunitária. Pessoal, pois ele chama pessoas e não coisas, gente e não instituições. E ao chamar, Deus lança no coração dos seus filhos uma profunda convicção de propósito, a busca por estar no lugar certo, na hora certa e fazendo o que ele deseja de nós a cada dia. A vocação é intransferível, pois o propósito de Deus é único e personalizado. Não podemos terceirizar aquilo que ele pôs em nossas mãos para ser feito. A vocação não é um projeto, mas um estilo de vida. Está melhor agora? Certo? Então, não podemos terceirizar aquilo que ele pôs em nossas mãos. A vocação não é um projeto, ela é um estilo de vida. Não se baseia em lista de tarefas, mas em um relacionamento único, pessoal e intransferível com o Pai. A vocação é incontestável, pois a voz de Deus é clara. Ao chamar, ele produz em nossos corações profunda convicção. E quando fora do seu propósito, incômodo. Nós somos chamados a segui-lo. Chamado e vocação na Bíblia é similar. Quer dizer que o Senhor nos chamou para sermos o quê? Discípulos. Convocados para seguirmos o Senhor. E vemos que temos muito propósito. Chamados para a salvação, chamados para a liberdade, chamados para sermos de Jesus Cristo, para ser da bodas do Cordeiro. Chamados para pregarmos o Evangelho. Mas hoje eu quero ver com vocês um chamado especial de uma pessoa específica na Bíblia, o profeta Jeremias. Vamos abrir em Jeremias 20, versículos de 7 a 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13. O contexto desse texto está ali em Jeremias 19, onde nós temos a questão da pregação sobre o pote quebrado, onde Jeremias ele fala ao povo sobre como Deus vai lidar com o povo. Cadê o André? André, vem cá, por favor. Rapidinho. Vamos só orar mais uma vez. Eu estou me sentindo um pouquinho tonta. Vamos orar? Vamos orar para o Sonilde. Pode curvar essa cabeça, botar a mão para cá. Pai bendito, queremos render o teu nome, Senhor. Nesse momento, rogar ao Senhor, o Senhor use a Sonilde nesse momento, ó Pai. Queremos repreender todo o mal, o intento do mal sobre nossas vidas. Possamos, ó Deus, nos revestir com toda a armadura de Deus, principalmente a Sonilde agora, ó Pai, com o escudo da fé, para apagar todo o dardo inflamado do inimigo sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, sobre, ó Pai, aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Que o Senhor use a Sonilde nesse momento, tranquiliza, guarda o coração dela, sua mente. E em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Pai, Santo Espírito de Deus, guarda, ó Pai, este lugar, guarda a mente e o coração dele, ó Pai, e usa a Sonilde, tranquiliza o coração dela e a mente dela, para a glória do teu nome, assim que oramos e desejamos que o teu Santo Espírito permeie sobre nós e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu puder ficar sentada e tem algum problema, pode ser. Estou meio... Só se eu puder sentar, acho que vai ser melhor. Aí eu fico mais tranquilo. Tá? Se puder, eu prego tranquilamente. Só fica aqui na frente, é tranquilo.
Pode? Pronto. Prontinho. Isso, não, tá bom, eu consigo aqui. Tá tudo certo, viu? Fiquem tranquilos. Amém. Então vamos lá, Jeremias capítulo 20. Então, versículos do 7 ao 13. Muito obrigada. Então, o texto, ele tem um contexto muito específico aqui. O contexto começa no capítulo 19, falando sobre o pote quebrado. Jeremias é um profeta que ele profetizou para o Reino do Sul, quando o Reino do Norte já tinha deixado de existir. Reino do Sul, nós temos aqui o povo já prestes a ser levado ao cativeiro babilônico, e Jeremias é o último profeta ali, falando para esse povo que Deus mandou ali os babilônios para quê? Para que eles fossem julgados pelo Senhor. E no capítulo 19, se a gente vier a partir do versículo 10, você vai ver que Jeremias fala assim, a palavra do Senhor, acompanha aí. Depois quebre o pote à vista dos homens que foram com você, e diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei este povo e esta cidade como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser restaurado. Os mortos serão sepultados em Tofete, pois não haverá outro lugar para os sepultar. Assim farei este lugar, diz o Senhor, e aos seus moradores, e farei com que esta cidade seja como Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá, sobre cujos terraços queimaram incenso, e todo o exército dos céus ofereceram libações a outros deuses, serão imundas como o lugar de Tofete. Obrigada. Muito obrigada. Então, nós temos aqui, Jeremias voltou de Tofete, lugar para onde o Senhor o tinha enviado, para profetizar, pôs-se em pé no ato da casa do Senhor e disse ao todo o povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre esta cidade, sobre todos os povoados vizinhos, todas as calamidades que pronunciei contra ela, porque foram teimosos e não deram ouvidos às minhas palavras. Essa era a mensagem básica de Jeremias. Jeremias fala para esse povo, vocês fizeram coisas más, vocês pecaram contra Deus, por isso eu estou mandando os babilônios. Receba-os, submetam-se a ele, porque eles são instrumentos meus para disciplinar vocês. Mas o povo não queria. E a reação do povo a essa mensagem dura, eu quebrarei vocês como um pote, eu despedaçarei essa nação como se quebra um vaso, é que no capítulo 20, Passur, que é o filho do sacerdote, ele manda prender e açoitar Jeremias. Jeremias é preso ao tronco. E ali ele sofre. Por quê? Porque ele pregou a palavra do Senhor. Meus queridos, quando a gente fala em vocação, em chamado, nós podemos olhar para Jeremias. Nós somos chamados, vocacionados por Deus, chamados pelo Senhor para pregar a palavra do Evangelho. Deus poderoso colocou isso para nós como igreja, discípulos de Jesus Cristo, pregando a palavra do Senhor. E quando olhamos para Jeremias, o texto que vamos ler agora, que é chamado de Sexto Lamento, porque muitos chamam Jeremias e o profeta chorão, né? Eu acho que Jeremias era muito corajoso, né? Muito corajoso, porque ele viveu o chamado e a vocação de uma maneira muito especial. E aqui nós temos o Sexto Lamento, que é o texto que nós vamos utilizar nessa noite para a glória de Deus. Então, na sua Bíblia, vamos ler aí capítulo 20, a partir do versículo 7 até o versículo 13. Amém? Diz assim, isso é o quê? Isso aqui é Jeremias falando para o Senhor. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele, e não falarei mais em seu nome, então ele se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos. Há terror de todos os lados. Denuncie, nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida.
Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês o mais íntimo do coração. Permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Essa é uma passagem muito poderosa, impressionante. A queixa mais amarga e triste que Jeremias faz. Temos um vislumbre aqui dos sentimentos do profeta. É quase um salmo de lamento. Aqui ele fala dos desafios do seu chamado, da sua vocação. Quando pensamos em chamados para o Senhor, para sermos discípulos de Jesus, e como discípulos pregando o evangelho, isso é para toda a igreja, não é apenas para missionários, todos somos chamados ao quê? Ide fazei discípulos de todas as nações. Somos vocacionados. Mas vocação, chamado, pertencer a Jesus, significa também, sabe o quê? Oposição, escárnio e, às vezes, sofrimento físico. Jeremias sofre isso. Nós vemos no versículo 7, 8 e 10 que ele fala: Senhor, tu me persuadiste, foste mais forte do que eu, mas eu sou motivo de riso. As pessoas riem de mim. Ele fala: Senhor, eu falo a palavra que o Senhor mandou e eles debocham e zombam de mim o tempo todo. Nós vimos que por conta da mensagem ele foi preso, ele foi açoitado. Ele ficou no tronco, porque ele estava cumprindo a sua vocação, cumprindo o seu chamado. Esse lamento surge de uma reflexão angustiante de Jeremias. Jeremias, ele fala de um profundo sofrimento. Isso aqui, meus queridos, é fruto do sofrimento profundo. Ele está num conflito emocional terrível. É tanto que ele coloca aqui: Senhor, é como se ele falasse: eu estou sofrendo por causa da minha vocação. Senhor, eu apenas estou fazendo o quê? Cumprindo a vontade de Deus. Eu estou proclamando a sua palavra. Interessante isso, né? Porque Jesus falou que no mundo nós passaríamos o quê? Aflições. Ele falou que nós seríamos perseguidos por conta do evangelho. Então, aqueles que proclamam os filhos de Deus serão perseguidos desse mundo. E Jeremias, cumprindo o seu chamado, ele fala: é por isso, eu simplesmente estou obedecendo ao Senhor. E estou sofrendo. A palavra, o termo palavra do Senhor, nesse livro é citado 48 vezes. Muito se repete: palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor. No versículo 7, Jeremias usa um termo que eu gosto muito. Ele fala assim: tu me persuadiste, Senhor. Interessante isso, né? Tu me persuadiste. Esse termo pode ser enganar, pode ser seduzir, pode ser ludibriar, mas foi o Senhor que chamou quem? Jeremias. Não havia dúvidas que Jeremias foi chamado por quem? Quem foi que o vocacionou? O Senhor. Se a gente vai para o capítulo 1 de Jeremias, você pode abrir aí, por favor, a partir do versículo 4, vamos relembrar um pouquinho como foi o chamado de Jeremias. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 4, fala assim, do 4 ao 10. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo, no ventre materno eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profetas às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você, para livrá-lo, diz o Senhor. E depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. De quem é a palavra? Do Senhor. As minhas palavras na sua boca. Veja, eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Então, quem chamou Jeremias foi o Senhor. Jeremias usa o termo aqui, persuadir, mas não há dúvidas que foi o Senhor que o vocacionou. Ele estava fazendo exatamente aquilo que o Senhor o chamou a fazer. E aqui nós vemos que persuadir vai conseguir captar melhor essa ideia. Jeremias expressa, no começo do seu chamado, fortes o quê? Ele protesta. Ele fala: Senhor, eu tenho reservas, porque eu não me sinto adequado. Senhor, eu sou só uma criança. Mas o Senhor diz: não, você vai, porque eu
o chamei. Eu o constituí profeta. Eu colocarei a minha palavra nas suas bocas. Eu estarei com você. Será que Jeremias poderia ter dito não? Mas a certeza que o Senhor o chamou. E ele fala, Senhor, interessante no versículo 7, no 20, versículo 7, ele fala, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Meus queridos, era inevitável que Jeremias cumprisse o seu chamado. Era inevitável que ele cumprisse o objetivo divino para ele. Não havia outra opção para Jeremias a não ser o quê? Submeter-se à ordem do Senhor poderoso que ele exigia do seu profeta. Mesmo com oposição, mesmo com escárnio, mesmo com sofrimento físico, Jeremias precisava pregar a palavra do Senhor. Paulo, na primeira carta aos Coríntios 9,16, ele fala isso. Se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. E esse fogo, como Jeremias fala aqui, é um fogo nos meus ossos, ele deve queimar em nós, meus irmãos. Essa paixão profunda pela palavra de Deus, paixão pela pregação da palavra de Deus. Ah, mas eu não sou pastor, não sou missionário. Não importa. Você faz parte da igreja de Cristo. Ide por todo o mundo e pregai. Nós somos chamados a pregar o evangelho. Chamados, vocacionados. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. Jeremias sabia disso. Ele, Senhor, aquilo que Paulo fala cabe bem para Jeremias. Ai de mim se não falar a tua palavra. Eu não posso. É interessante que o livro de Jeremias é assim. Ele sofre muito. Ele chora com razão. Mas ele não deixa de cumprir a sua vocação. Ele não deixa de cumprir o seu chamado. Mesmo no mais profundo poço onde ele é lançado, ele ainda assim, ele chora, ele reclama, ele fala, ele ora. Jeremias rasga o coração para Deus. Ele sofre, ele fala, Senhor, eu estou sofrendo. Porque eu simplesmente estou cumprindo o chamado que o Senhor me deu. Mas ele continua a jornada da sua vocação. Isaías 8,11 diz assim, porque assim o Senhor me disse, tendo a forte mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho desse povo. A forte mão do Senhor sobre cada um de nós é o que nos ajuda, é que nos faz caminhar e nos faz cumprir o chamado para o qual fomos designados pelo Senhor. Jeremias fala no versículo 8, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição, por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e zombaria o tempo todo. A mensagem de Jeremias era contrária ao que o povo queria escutar. Judá não queria ouvir essa mensagem. Judá queria ouvir, sabe o quê? Que o Senhor os salvaria. Os babilônios chegando, né? O caos já se instalando ao redor. O Senhor falando, submetam-se, submetam-se. Eles são instrumentos meus. Mas aquele povo, eles tinham uma teologia errada. Uma teologia que nós chamamos de teologia do templo. Sabe o que significa isso? Eles diziam assim, nós somos povo de Deus. Nós somos nação escolhida pelo Senhor. Não eram mesmo? Eram. Então, o templo do Senhor, que marcava o quê? A presença de Deus naquele lugar. Não era isso? O templo construído? Eles diziam, não, o templo está lá. Nada nos acontecerá, porque nós somos o quê? Povo de Deus. E estavam pecando, estavam fazendo coisas terríveis, eles estavam ferindo a santidade do Senhor, mas dizendo assim, não, nada acontecerá, porque nós somos povo de Deus. A Jeremias fala, é por serem povos do Senhor que ele vai disciplinar vocês. E o Senhor faz isso. É tão interessante, meus queridos, que quando Ezequias, que é o profeta que é já do cativeiro, está lá no cativeiro, ele tem uma visão. E a visão que ele tem é que a glória do Senhor, que a presença de Deus no templo, sai de Jerusalém e vai para onde? Para a Babilônia. Porque o Senhor estava lá com o seu povo. Templo do Senhor, como o povo dizia, não significava nada se eles não estavam caminhando debaixo da obediência e submissão a quem? A Deus. E era por causa dessa mensagem que Jeremias estava sofrendo, porque ele estava falando aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Tem alguma mudança para os dias de hoje, meus queridos? Nenhuma. Nós falamos aquilo que o povo não quer ouvir.
As pessoas não querem saber mais de pecado, nem sabem mais o que é pecado, não é? Mas nós precisamos continuar pregando a palavra do Senhor. Aquele que é vocacionado deve estar preparado para sofrer em prol do reino de Deus, da pregação do Evangelho. Você está pronto para isso? Sofrer em prol do reino de Deus? Nós ainda vivemos num país que é tranquilo, em certo ponto, né? Mas isso não significa que nós não sofremos perseguição. Sofremos. Todos que andam com o Senhor nessa vida aqui passarão dificuldades. Mas nós sabemos, não deixaremos, não nos calaremos e não deixaremos de falar o que o Senhor tem nos chamado a falar. No mundo nós teremos aflições. Nós vivemos uma batalha, uma verdadeira guerra. Por isso não devemos nos surpreender com o calor da batalha. Não podemos ficar, por que isso, Senhor? Isso é a realidade desse mundo. Essas são as perseguições. Mas o vocacionado, o chamado, está preparado para sofrer em prol do reino de Deus. Amém? Palavra dura. A palavra de Jeremias era a palavra dura, mas era a palavra do Senhor. Ainda em Jeremias 20, versículo 9, nós vemos que Jeremias, ele abre o seu coração e ele diz assim: quando pensei, lembrem que isso tem a ver com uma pessoa que tem um coração, que um momento de profundo sofrimento, açoite, tronco. Ele fala, quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Jeremias fala assim, é tanto sofrimento que ele fala, eu penso em desistir da minha vocação. Mas é impossível fugir do seu chamado. É impossível. Quando ele fala, não me lembrarei dele, não falarei mais o seu nome, ele fala, Senhor, eu não quero mais falar, porque foi o Senhor que me chamou para que eu falasse no seu nome. Então, Senhor, eu não quero mais. Isso indicava a tarefa profética de Jeremias, como um porta-voz autorizado pelo Senhor. Ele fala, não, Senhor, chega, cansei, dá trabalho. É difícil ser crente, né? A gente brinca às vezes, né? É difícil ser crente. É mesmo. Nesse mundo que jaz no maligno, é difícil ser crente. Ele fala, Senhor, não quero. Era uma reação natural à hostilidade profunda que aquele profeta estava vivendo. Ele queria desistir em meio ao desespero. Ele, por causa da reação contrária à proclamação. Mas isso não levava em conta o poder da palavra revelada. Aí ele fala, Senhor, eu até pensei, basta, cansei, não quero mais. Mas ele fala, mas isso se tornou, sabe o quê? No meu coração, como um fogo. Interessante isso, né? Encerrado nos meus ossos, estou cansado de sofrer. A vocação do profeta era tão poderosa que mesmo no mais profundo sofrimento, era difícil conter o chamado que o Senhor deu a ele. Era como labaredas no seu corpo, que irrompiam e queimavam o coração de Jeremias até que ele pronunciasse, pregasse a palavra do Senhor. Esse fogo que queima, que a gente não pode deixar. Os corações e os ossos que ele fala aqui, está falando de quê? Dentro de mim. Representa a pessoa inteira, o seu aspecto emocional, quem ele é. Em mim tudo, Senhor, tudo queima. E eu não posso me calar, mesmo em meu sofrimento. Sabe o que é interessante? Jeremias é o único escritor do Antigo Testamento a comparar a palavra de Deus ao fogo. A imagem da metáfora do fogo, ela aparece muito designando o Senhor, mas ele fala que a palavra do Senhor é como um fogo. O que significa isso? Um poder impressionante. Vocês já viram fogueiras, não é? Quando o fogo ele pega, ele se alastra com facilidade, ele queima, ele consome, ele é belo, é uma força difícil de se parar. O profeta sabia que a mensagem, a natureza da mensagem que ele carregava era crucial importância, era de vital importância para aquela comunidade, para aquele povo, que ele foi designado a anunciá-la. E mesmo que ela causasse sofrimento e dor, ele não podia deixar de pregá-la. Isso gerava em Jeremias uma profunda pressão irresistível. Eu gosto do termo irresistível. Eu não posso deixar de falar. E não deve ser assim? Nós não podemos deixar de falar.
que esse fogo da palavra do Senhor queime nos nossos ossos. Ele sente o que nós chamaríamos de uma ardente compulsão interna para falar. Ficar calado não era uma opção para Jeremias. Ficar calado não é uma opção para mim e para você. Não é. Mesmo em meio ao sofrimento, às lutas e às dores, não é. A vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, era a força motriz da vida de Jeremias. Nem que eu morra, eu pregarei. Eu falarei. Porque o Senhor me chamou. Mesmo frustrado com o ministério, ele estava frustrado. Com razão, meus irmãos. Mesmo sofrendo, ele sabia, não tenho saída. Não há lugar para eu me esconder, porque o Senhor me chamou. O Senhor me chamou. Amém. É um privilégio. Aquele que é vocacionado entende que a vocação é incontestável. Entende porque a voz de Deus é clara. Lá no comecinho do livro, Deus falou, te chamei, Jeremias. A minha palavra vai estar na sua boca. E você vai. Ao chamar, ele produz em nossos corações profunda convicção. E quando estamos fora do seu chamado, profundo incômodo. Por mais difícil que seja, somos mais felizes sofrendo, fazendo o que o Senhor nos chamou a fazer, do que fora daquilo que Ele nos chamou a fazer. Quando Deus chama, somos tomados pelo desejo de segui-lo. E tudo mais só ganha sentido quando fazemos e estamos nesse caminho. Num comentário bíblico, eu peguei um trechinho que o autor ele tenta falar um pouquinho aquilo que Jeremias está pensando aqui. Ele fala assim: ele teria preferido desistir de tudo e parar de pregar. Mas a palavra de Deus era como um fogo em seu coração e em seus ossos. Que poderosa metáfora de alguém que conhecia seu chamado e que, apesar do sofrimento pessoal, seguiria esse chamado, não importando o que acontecesse. O Senhor nos chama, a mim e a você, para segui-lo. Somos vocacionados para quê? Para sermos discípulos de Jesus, fazer outros discípulos. Ele nos chama para segui-lo, não importa onde nem como, juntos com o Senhor. Poder de Deus. Somos chamados. Será difícil muitas vezes? Sim, mas o Senhor nos chama. E que essa palavra, poderosa palavra do Senhor, queime nos nossos corações. Há quanto tempo a palavra de Deus não tem queimado no seu coração e nos seus ossos? Há quanto tempo ela não tem gerado vida, labaredas dentro de você? E eu gosto da figura do fogo aqui. Essa figura é muito boa. Que ela nos queime a ponto que nós possamos transbordar. E que esse fogo saia de nós para outros. Essa é a chamada de Jeremias, é o chamado de Jeremias, e esse é o nosso chamado. Então Jeremias fala: Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, por causa da vocação que o Senhor, foi o Senhor que me chamou. E eu estou sofrendo por isso, porque eu estou obedecendo ao Senhor. Mas, Senhor, eu não consigo me calar. Porque isso é muito maior, muito mais forte. O Senhor me deu, o Senhor colocou em mim. E aí, interessante que o texto, ele muda. Porque aqui Jeremias, ele muda. Aonde ele muda aqui? Versículos 11 a 13. Vamos ler aí, por favor. Capítulo 20, versículos de 11 a 13. Diz assim: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso, sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. Ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois em ti confia a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado da mão dos malfeitores. Vocês percebem a mudança no texto? Jeremias começa dizendo: Senhor, tu me enganaste, tu me seduziste, Senhor, olha o que eu estou sofrendo, Senhor, mas não consigo me calar. E daqui a pouco ele entra no quê? Mas o Senhor está comigo. Jeremias se volta para onde? Para quem? Para aquele que o vocacionou. Como a fonte de segurança, a fonte de certeza para o cumprimento da sua vocação. No meio do caos, no meio do sofrimento, no meio da luta, ele volta os seus olhos para o Senhor, aquele que o chamou.
apesar de todo o abatimento físico e da alma que Jeremias vivia, ele reconhece que o Senhor está com ele. Mas o Senhor está comigo. Que certeza preciosa. Que força poderosa. O Senhor está comigo. O Senhor está com você. Não importa a aflição, não importa o sofrimento, o Senhor está comigo e com você. E Jeremias, ele busca o Senhor porque ele sabe que é só o Senhor que vai garantir a ele, em tempos de dificuldade, segurança. O caos se instalando e ele dizendo, mas o Senhor está comigo. E a figura que ele usa é que o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Aquele que vence as minhas e as suas batalhas. Aquele que, quando nós estamos fracos, ele é forte. É nele que eu encontro esse lugar onde eu posso descansar. E a paz do Senhor nos encher poderosamente. É nesse lugar que Jeremias se encontra. Ele se volta para o Senhor. E ele argumenta que o Senhor, ele olha para o Senhor baseado em quem o Senhor é. E nas suas promessas e nos seus compromissos. Porque lá no capítulo 1 o Senhor fala, eu estarei com você. Lembra? A gente leu no comecinho? O Senhor falou, eu vou colocar minha palavra na sua boca. Você vai me representar como profeta, mas eu estarei com você. E aqui Jeremias é como se ele sai do meio da escuridão, da profunda depressão da sua alma, e ele se volta e faz. E ele se lembra, mas o Senhor é comigo. Ele me prometeu. Eu sei quem ele é. E é por ele ser quem ele é, forte e poderoso guerreiro, os meus perseguidores aqui tropeçarão e cairão. Eles não vencerão. Jeremias fala, vocês me insultaram, vocês me atacaram, vocês me jogaram no tronco, mas não estão levando em conta que Deus está do meu lado. O Senhor está comigo. Jesus, Deus conosco. Não é isso? Essa imagem de Deus conosco, ela perpassa toda a Bíblia. Em Jesus isso se torna totalmente visível, real, Deus conosco. E aqui ele proclama, o versículo 13, ele fala, cantem ao Senhor. Esse homem sai da depressão profunda no começo e vai para o louvor e fala, pois ele livrou a vida do necessitado. Interessante que ele ainda estava, provavelmente aqui ainda sofrendo. Mas ele já estava cantando, proclamando, crendo aquilo que Deus iria fazer. Porque ele cria que o Senhor iria cumprir as suas promessas. E ele cumpre realmente. E por isso, o coração de Jeremias, que estava tão abalado, dizendo assim, Senhor, eu quero deixar esse negócio de ministério, eu quero abandonar esse negócio, que eu não quero mais. Ele fala agora, Senhor, eu confio em Ti, eu louvo o Teu nome, eu confio no Senhor. E ele irrompe em louvor. Queridos, aquele que é vocacionado, e aqui é para mim e para você, tá? Aquele que é vocacionado entende que a certeza da presença do Senhor na sua jornada é que irá sustentá-lo. O que sustenta você e eu nessa jornada é que Ele está conosco. Forte e poderoso guerreiro, rocha fiel, o Senhor que nos ajuda, aqueles que com a sua mão direita vitoriosa, Ele nos levanta e nos sustenta. Esse é o nosso Deus, misericordioso, bom, perfeito, justo juiz, o Deus cheio de graça e bondade. Esse é o nosso Deus. O Deus que é tão poderoso que a natureza, ao som da sua voz, obedece. Esse é o nosso Deus. E é esse Deus que nós representamos como filhos dele, como igreja do Senhor na face da terra. E quando nós saímos para proclamar a sua palavra, vocacionados, chamados como igreja, é porque ele está conosco. Com Jeremias, ou melhor, como Jeremias, nós seremos capazes, em meio a mais densa escuridão, irromper em louvor, esperança e adoração. Que as nossas almas, que muitas vezes estão abatidas e cansadas, porque o fogo, não da palavra de Deus, mas o fogo da dificuldade, do sofrimento, nos envolve e nós não sabemos o que fazer. E nós choramos, e nós sofremos, e nós pensamos, Senhor, Senhor, por que está acontecendo isso? Mas no meio desse caos que você pode estar vivendo, o Senhor é com você.
o Senhor está com você. E essa certeza de que Ele é conosco fará que os nossos corações irrompam em profundo louvor. Que nós possamos adorar o Senhor. E é interessante que aqui, Jeremias continua o seu ministério. Ele continua a pregar até o final. Até Babilônia vir, ele está preso quando Babilônia chega, né? Ele está lá, mas continua falando, e todo mundo dizendo, não, ninguém quer ouvir a mensagem, a confusão rolando, e ele lá, firme ao seu chamado. Ou melhor, firme àquele a quem o chamou. Firme, porque ele sabia quem o tinha chamado. Que o Senhor nos ajude, como igreja dele, como povo de Deus, a sermos fiéis ao chamado que o Senhor nos tem dado. Meus irmãos, não há lugar para mornidão para aqueles que estão com o Senhor. Que o Senhor nos tire desse lugar de nem frio, nem quente, né? Apocalipse fala sobre isso, né? Que nem é frio, nem é quente, faz o quê? Vomitarei. Nós precisamos ser cheios do fogo da palavra de Deus. Precisamos ser cheios da presença avassaladora de Deus. Precisamos estar totalmente assim, encharcados da sua graça, misericórdia e sua bondade. Precisamos, onde estivermos, em qualquer lugar que você for, num lugar onde você está, onde Deus colocou você, chamou você, vocacionou você, nesse lugar, com essas pessoas, difíceis às vezes, é lá que o Senhor quer que você irrompa em graça, louvor e misericórdia. É nesse lugar, com aquela pessoa difícil, que o Senhor te chama para brilhar como luz no meio de um mundo em trevas. Que o Senhor nos faça fiéis a esse chamado, nos faça fiéis no cumprimento da vocação. Que esse fogo da palavra arde em nossos corações, que nós possamos dizer, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, envia-nos. Eis-me aqui, envia-me a mim, prontos para fazer a vontade do Senhor. Que o profeta Jeremias seja não apenas mais um personagem bíblico, para mim e para você, mas que o profeta Jeremias seja realmente uma figura de uma pessoa que cumpriu bravamente, de maneira muito árdua, mas no final com o coração, sim, cheio da certeza, eu cumpri aquilo para o qual eu fui chamado. Então que nós façamos isso, meus irmãos, e que nossos corações saiam hoje desse lugar, cheios ainda mais do profundo anseio de proclamarmos a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Fica de pé. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento, porque o Senhor tem sido bom, fiel, verdadeiro. Nós somos gratos pela tua palavra, pela tua bondade, que os nossos corações ardam na tua presença, Senhor. Livra-nos de toda mornidão, Pai, mornidão espiritual, mas que nós possamos proclamar, chamados e vocacionados pelo Senhor. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, e que a tua igreja brilhe como luzeiros no meio das trevas, e que proclamemos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Essa é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Muito obrigada pela paciência, tá?